Boa noite a todos. Estamos muito felizes em estar com vocês pela primeira vez nesta casa. Agradecemos a Uri por nos proporcionar este encontro. E nós gostaríamos de trazer, então, a reflexão sobre Paulo de Tarso. Um apóstolo que certamente nos trouxe muitos ensinamentos. Paulo era fariseu, nasceu na cidade de Tarso, um centro importante, ligado a Roma, e ele, já ali por volta do século, do ano 5, ele deve ter nascido entre 5 e 6 antes de Cristo, cresceu, passou uma parte da sua juventude em Tarso, mas quando ele chega na sua idade escolar, a família se muda, vai para Jerusalém, ali por volta do ano 10. Por quê? Porque em Jerusalém ele teria a oportunidade de estudar com os doutores da lei. E em Tarso ele não teria essa condição, pois os doutores centralizavam-se em Jerusalém. Então ele começa a estudar, a acompanhar aqueles grandes mestres da lei mosaica. E entre os anos 15 e 20, ele já jovem, começa então a ter ensinamentos de Gamaliel. Gamaliel era um dos mais altos das cortes do judaísmo. Ele era um mestre, ele entendia da lei mosaica como ninguém, era um líder entre eles. E Paulo foi preparado desde o ventre para uma missão importante. Ele seria um doutor da lei. Essa era a vontade da família, que o filho fosse um doutor da lei, pois para aquela época era o mais alto cargo que alguém poderia ter. Então todas as famílias que tinham condições faziam questão de que os filhos pudessem estudar. Mas naquela época, menos de 1% das pessoas tinham condição de dar aquele estudo, aquele preparo aos filhos. Paulo falava grego fluentemente. Nós vamos verificar ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, no versículo 40, que ele falava aramaico e hebraico também, pois é citado um discurso dele nessas línguas. E Paulo, com essa preparação, ele também tinha uma preparação física. Então, não só em línguas, não só espiritual, com a lei mosaica, era uma pessoa que compreendia aquela lei, que estudou a lei, mas ele também foi treinado para correr com aquelas bigas, aquelas carroças com cavalos. Ele era um atleta para aquela época. Então, ele tinha uma resistência corporal muito forte, uma resistência física. E o intuito da sua família, o intuito deles era que o filho, então, fosse um doutor da lei, por isso muito culto, muito preparado, fluente em várias línguas, falava com todos os povos, era um atleta, jovem, rico, mas os planos da espiritualidade eram outros. Então, Paulo, quando ele inicia já o seu apostolado, ele começa já com a carga de se livrar daquela pecha que ele tinha de perseguidor dos cristãos. Então ele se intitula o apóstolo, mas por quê? Apóstolo é aquele que fala em nome de alguém. E assim ele dizia que ele falava em nome de alguém. Por quê? Porque ele, quando começa a conhecer o cristianismo, quando ele está às portas de Damasco, ele tem um encontro pessoal com o Cristo. E ali ele fica sinceramente tomado com aquela sensação do Espírito maior do Cristo próximo a ele. Então, por isso que ele se intitulava apóstolo, porque teve pessoalmente aquela visita de Jesus, tocando seu coração.
E quando ele está ainda chegando em Damasco, né, no episódio mais famoso da sua história, onde ele cai de joelhos por causa de uma luz muito forte, né, e aquelas palavras que diziam: Saul, Saul, com o seu nome ainda em hebraico, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Né, e a voz responde imediatamente: eu sou Jesus, aquele que você persegue. E neste momento, Paulo conhece a grandiosidade do Cristo. Ele começa a compreender o porquê os cristãos arriscavam a sua própria vida para buscar aquele homem. E então ele começa a trabalhar em si o seu apostolado. Ele acredita que ele fala em nome de Jesus e por Jesus, porque ele teve esse encontro pessoal, apesar de não ter convivido com o Cristo enquanto o Cristo estava encarnado. Mas ele quer muito, neste momento, chegando a Damasco, prender vários cristãos ainda. Ele ainda estava naquele momento de assumir a sua responsabilidade na corte judaica, e então ele vai para ali justamente para prender um dos líderes, que seria Ananias, um senhor já idoso, que foi a pessoa que apresentou Jesus à noiva de Paulo, Abigail. E Paulo teve muitos problemas em razão deste encontro de Abigail com Ananias, porque ela se torna cristã. Ela então abandona a lei mosaica e junto com ela o seu único familiar vivo, Estevão. E Paulo é responsável por mandar apedrejar Estevão. Estevão é preso enquanto estava fazendo as suas pregações e Paulo o condena e manda que o apedrejem. E ele descobre então, logo depois de consumado esse apedrejamento, de que aquele moço era o irmão de sua noiva. E ele não sabe mais o que fazer. Por certo que se soubesse quem era aquele moço, teria poupado a vida dele. Já não seria assim tão fariseu de cumprir a lei mosaica a todo custo. E diante da perda de Estevão, Abigail se torna então mais frágil. Ela já não tinha saúde muito boa e com essa perda do seu único ente querido vivo, encarnado, ela adoece e 8 meses depois ela também desencarna. E com esse desencarne da noiva, Paulo, então, se revolta muito mais com os cristãos. E por isso pede aos doutores da lei para que ele possa ir às cidades vizinhas, aprender, julgar todos os cristãos que ele encontrar pela frente. E quando ele vai consumar esta vontade, porque ele dizia que a desventura pessoal dele era justamente culpa de quem? De Ananias, que havia apresentado Jesus, o carpinteiro, para a noiva e sua família. Quando ele vai consumar, ele é surpreendido pela visão do Cristo na estrada de Damasco. E então, quando cai de joelhos, que ele compreende a grandiosidade do Cristo, ele já não tem mais condições, já não tem mais vontade de perseguir os cristãos. Ele compreende que ele estava errado. E quando ele entra na cidade totalmente cego, ele chegando ali, é abandonado pelos seus guardas, porque todos tinham medo daqueles que eram cristãos ou que se envolviam com essa tal religião naquela época. Porque eles poderiam ser presos, ser mortos. E então ele fica em uma única pousada por 3 dias. Um amigo muito famoso da cidade o relega, diz que não pode recebê-lo. Fala a seu servo que não pode recebê-lo. Mas ele ouve, ele percebe. E passado 3 dias, em jejum absoluto, em oração, tentando se compreender e compreender a grandiosidade do Cristo,
ele tem então, no terceiro dia, a visita de Ananias, né? Que era aquele homem que ele buscava, que ele iria prender, julgar e provavelmente apedrejar. Ananias estava recolhido em seu quarto, então ele diz que ouve a voz do Senhor dizendo: Ananias, levanta-te e vá até a rua da direita. Lá tem uma pousada de Judas e tem um homem chamado Saulo de Tarso. Vá até eles. E Ananias dizia: mas Senhor, é ele que quer me prender, né? E então ele ouvia: tenha fé. E foi, né? É aquilo, quando temos medo, com medo mesmo. E quando ele chega na pousada, Paulo já está modificado interiormente, confuso, mas já modificado. E Ananias entra e Paulo percebe uma energia no ambiente muito forte. E mesmo cego, ele compreende que alguém que ele nunca tinha visto estava ali. E quando Ananias adentra e diz para ele: Paulo, eu sou Ananias. Claro, ainda chamando de Saulo. Eu sou Ananias, aquele que você veio buscar. Jesus, meu mestre, me mandou para tirar as vendas dos seus olhos. Então estende a mão sobre a testa de Paulo, faz uma oração e ele volta a enxergar. E naquele momento se consolida a mensagem do Cristo no coração de Paulo. Ele compreendeu o poder daquele ser de luz. E então ele pede a Ananias que diga para ele o que é que esse homem ensinou. Ele quer esse ensinamento. E Ananias dá todos os ensinamentos que ele possui, mas ele diz: olha, eu não tenho muitos escritos aqui. Você vai encontrá-los lá em Jerusalém, na casa do caminho, que era a casa que os primeiros apóstolos fundaram para cuidar dos doentes. Mas Paulo ainda não tem condição de retornar para lá, porque ele saiu de Jerusalém há pouco como perseguidor dos cristãos. Não seria tão fácil para ele ser recebido, apesar de a mensagem do Cristo pregar o perdão e o amor. Mas Paulo começa então a sua saga. Ele vai até Gamaliel e diz: olha, eu compreendo o que você estava fazendo, porque Gamaliel neste momento já está aposentado e se retira da cidade de Jerusalém porque já se compreende como cristão. E Gamaliel diz a ele: olha, você sabe que a tua história até aqui de perseguidor é muito forte, então talvez tenhamos problema, você não será aceito assim tão fácil. Mas ele vai, continua, né? E quando ele chega a Gamaliel, Gamaliel diz: eu tenho uma proposta, que você vai então para o deserto, né? Para as tendas que produzem os artesanatos no deserto e fique lá. Enquanto você estiver lá, você vai ser depurado, vai conseguir estudar o cristianismo. Naquela época, né, as escrituras ainda eram poucas, mas você também vai conseguir ter o seu nome desvinculado da perseguição. Por quê? Porque ele tinha ainda muito a visão de perseguidor. Paulo era o perseguidor encarnado, então as pessoas ainda não ligavam ele a um apóstolo. Todos que o viam achavam que ele era um impostor, né? E assim, então, ele foi para o deserto, ficou no deserto por 3 anos. Quando ele chega no deserto, ele chega e vai ser recebido por Áquila e Prisca, que é um casal de amigos, e ele pergunta: por que vocês estão no deserto? E ele diz assim: olha, temos fugido de um perseguidor muito voraz em Jerusalém, que coincidentemente tem um nome igual ao seu. Você já ouviu falar dele? E Paulo, naquela noite, era a primeira noite que ele estava no deserto, ele sente um remorso muito grande. E ele não consegue dizer: olha, sou eu. Então ele diz: já ouvi falar. E ele fica 3 anos no deserto, e na última noite, quando ele decide então começar a sua missão, ele chama aquele casal e confessa: olha, a pessoa que vocês
fugiam, era eu. Eu me converti, conta a sua história, e aí ele começa, então, a sua trajetória rumo ao Cristo. Agora ele já estava preparado, fortalecido, e ele, como tinha aquele pensamento de que ele ainda era o doutor da lei, ele pensa, eu vou para Damasco, eu vou na sinagoga pregar lá. Porque ele achava que ele tinha o direito. Ele havia se esquecido de que a lei de Moisés dizia que a sinagoga era deles, daqueles que pregavam a lei de Moisés. Então ele começa a fazer as pregações em Damasco e lá sente o peso do seu próprio veneno, porque ele começa a ser perseguido em Damasco. Mas ele tinha a crença de várias pessoas que eram cristãs de que ele realmente havia se modificado. Então, alguns amigos falam para ele, Paulo, estão planejando te prender. E ele, mais que depressa, então, planeja uma fuga. E ele foge de Damasco pelo muro dentro de um cesto. Uma prova absoluta da sua resignação, porque até agora era um homem que abria qualquer porta. E de repente ele tem que fugir de uma das cidades que inclusive ele tinha autoridade antes, dentro de um cesto. Mas assim ele faz, vai para Jerusalém, após fugir de Damasco, e vai diretamente à Casa do Caminho. E lá ele quer fazer a cópia daqueles escritos que os apóstolos já têm, dos poucos escritos. Ele quer conversar, ele quer conhecer mais, mas ele não é muito bem recebido, eles ainda não acreditam nele. Mas Barnabé diz, olha, eu acredito, há muitas passagens, muita gente falando de que ele realmente se converteu. Então vamos aceitá-lo, vamos dar oportunidade para ele. E assim ele é ouvido, né? E ele sai por todas as cidades após esse momento para fazer as suas pregações, para levar o evangelho. E nesse episódio também ele vai a Tarso. E quando ele chega em Tarso, o seu próprio pai não quer recebê-lo, né? O pai entrega apenas uma bolsa de dinheiro para ele. E na mesma noite ele é assaltado e perde todo esse dinheiro que o pai havia dado pelas mãos de um escravo, porque o pai não teve coragem sequer de entregar pessoalmente. Mas ele continua, ele vai passando pelas cidades ao redor, vai pregando o evangelho, vai falando do Cristo. E nesse momento, Barnabé estava longe de Tarso, estava em outra cidade, em Antioquia. E lá ele tem uma visão de que ele deveria juntar-se a Paulo. E ele vai então até Tarso, e os dois iniciam uma trajetória juntos, levando o evangelho, conversando com as pessoas, acolhendo os cristãos, e assim eles vão. Mas em determinado momento, as pessoas começam a criar as famosas picuinhas, que a gente sabe que só acontecia antigamente. Hoje em dia nós não temos mais, graças a Deus, já evoluímos, não temos mais este problema. Mas o grande problema era que uma parte desses novos cristãos, eles acreditavam que a pessoa, para ser cristão, ele deveria também passar pela circuncisão, que era um procedimento da lei judaica. E Paulo dizia, olha, se nós formos exigir isso, muitos não vão querer ouvir a palavra de Jesus, porque não estão aptos, adeptos a esse costume. Não são judeus, não querem passar por isso. E então eles fazem uma conversa e não chegam a nenhum acordo. E eles decidem então voltar a Jerusalém e ali acontece o primeiro concílio. Se reúnem na Casa do Caminho e fica ajustado então que Paulo, já que tinha esse pensamento, ele faria, né, a pregação do evangelho para aqueles que eram os gentios, ou seja, aqueles que não eram circuncidados, que não eram os judeus. E ele vai pregar o evangelho então para esses povos, enquanto os demais apóstolos continuam o seu trabalho junto com os judeus. E assim eles fazem. Barnabé e Paulo seguem novamente, começam a trabalhar, mas, né, como a gente sempre tem um desafio,
Neste momento, Barnabé gostaria que João Marcos, que era um sobrinho dele, fosse com eles. Mas Paulo tinha um ressentimento de João Marcos, por quê? João Marcos ainda era muito jovem, e na viagem anterior, João Marcos apenas se desentendeu e foi embora, virou as costas e foi embora. Então Paulo dizia a Barnabé, mas de novo você vai levar esse moço? Ele acabou de criar um problema para nós, voltou sozinho para cá, e agora você quer levar de novo? Né? E então, Paulo não aceitou e seguiu sozinho. E Barnabé e João Marcos continuam por mais um período juntos. E Paulo, então, conhece Silas, que em algumas passagens está como Silvano. E ele começa a trabalhar com este moço, a ensinar este moço. Durante a sua vida, ele faz 3 viagens. Ele divulgou o evangelho para todos os povos. Claro que naquela época as viagens eram um pouco mais difíceis do que hoje, né? Então ele não conseguia, ele foi criando comunidades, criando igrejas. Ele ficava 2, 3 anos em uma comunidade, saía, ia para outra, ficava 1 ano, ficava um pouquinho mais, um pouquinho menos. E quando aquela igreja tinha condição de seguir com as próprias pernas, ele ia para outro lugar. Só que chega um determinado momento que muitas pessoas estão atrás dele pedindo para tirar dúvidas. Porque essas pequenas comunidades começam a ter pequenas desavenças, desentendimentos, e as pessoas querem a opinião dele, como que deve ser resolvido. E ele chega à conclusão de que ele não consegue mais atender todas as comunidades, porque eram muitas, as viagens demoravam dias, anos, dependendo da comunidade que ele iria, e ele não tinha condição. E então, é muito interessante que se não me falha a memória, na página 378 do livro Paulo e Estevão, tem essa passagem, onde Jesus vem até Paulo e diz, Paulo, atenda todos pelos poderes do Espírito. E Paulo, mesmo sendo uma pessoa culta, não tinha compreendido aquilo. E Jesus diz a ele, escreva cartas, e aqueles que forem de boa vontade vão compreender que a sua presença física em todas as comunidades neste momento é impossível. Nós não temos essa condição. Nós não temos como fazer isso. E Paulo então compreende. E ele começa a escrever as cartas depois destas 3 viagens que ele faz. As viagens de Paulo, elas são contadas quando ele chega em Jerusalém, a partida dele até o retorno. Ele sai de Jerusalém até o retorno. Então, durante sua vida, ele fez 3 viagens por essas comunidades. Mas enquanto ele estava em uma, ele mandava cartas para outras, mais distantes, para ir tirando as dúvidas, para não deixar que aquelas comunidades se desfizessem. E assim ele vai fazendo. O que é importante das cartas de Paulo é que nós tenhamos a consciência de que elas eram cartas para comunidades, a maioria delas, né? Elas foram escritas, ditadas por ele e escrita por outra pessoa. A maioria das cartas foi Silas que escreveu, né? Então elas têm um teor diferente, porque quando eu escrevo para alguém, eu escrevo de uma forma, mas quando eu dito para outra pessoa escrever, é diferente. E essa carta, as comunidades se reuniam em assembleia e o portador, o líder daquela comunidade, lia essa carta em voz alta, como se ele fosse Paulo, dialogando com aquela comunidade. Então tem essa peculiaridade. Muitas vezes a gente soa estranho quando nós lemos sozinhos, né? Parece que ele está falando diferente. Sim, porque era uma carta ditada. E ele então, ele vai iniciar essas cartas através de quê? De perguntas. As comunidades mandavam um portador e dizia, Paulo, a nossa dúvida é essa. E Paulo, então, redigia e editando para que alguém escrevesse a resposta. Qual que é a nossa dificuldade de compreensão? Nós não temos as perguntas, só temos a resposta, né? Mas, dentro do que nós temos destas cartas, nós vamos tentando compreender
a mensagem do Cristo pela voz e pelo trabalho de Paulo. Então ele escreve uma das epístolas a Romanos. Nós seguimos ali a ordem que está no Novo Testamento. É uma ordem, lá as cartas foram classificadas por tamanho. Esse foi o critério, né? Então são cartas a comunidades, cartas às pessoas e, por último, tem uma carta aos hebreus, que é a única carta que Paulo escreve, ele senta e escreve aquela carta. Então ela é diferente das demais. Mas quando ele escreve essa epístola aos romanos, epístola por quê? Porque ela é maior, né? Ela tem mais detalhes. Ele escreve com 16 capítulos, né? A portadora é uma mulher, Febe. Febe leva essa carta até a comunidade. E ela é escrita entre os anos de 55 e 58. Essa informação é Emmanuel que nos dá, né? E ele vai dizer assim, olha, nesta carta eu quero trazer a vocês uma mensagem de fé. Então, nós vamos buscar a centralidade da mensagem de cada carta. Porque, por óbvio, que cada carta dessa daria milhares de seminários. E ele vai dizer, em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E a impressão que nos dá é que Paulo dizia, não deixe que a comunidade se abata. Tenham fé. Acreditem no trabalho. Acreditem na caridade. Nós vamos conseguir chegar em frente. E ele traz, então, essa mensagem de reviver a fé daquela comunidade. E então ele vai escrever a primeira epístola aos Coríntios, que é também com 16 capítulos. Os portadores, Estéfanas, Fortunato e Acaico, escrita entre os anos de 51 e 55 depois de Cristo. E ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Corinto, era a cidade onde essa comunidade estava, era uma cidade com uma tendência aos povos gregos. Então eles tinham muitos templos, eles tinham uma vida noturna muito agitada, eles viviam, né? Tinham templos de Dionísio, do deus do vinho, de vários deuses. Então aquele povo ele tinha um costume diferente dos outros, dos judeus. Então ali era uma cidade que nós poderíamos dizer assim, muito mundana, né? Onde a prostituição, a drogadição era mais aberta. Então Paulo ele vai dizer, olha, nós não vamos proibir. Tudo me é lícito, mas eu tenho que ter a consciência do que eu devo e não devo. Nós temos livre-arbítrio. E é isso que ele trazia àquela comunidade. Eu não vou me deixar me dominar por nenhuma dessas coisas. Se não me convém, se não me evolui, se não me melhora, para quê? Né? E então, logo em seguida, ele escreve outra carta. Eu acho que a comunidade não compreendeu muito bem o que ele queria dizer. E ele escreve agora uma carta menor, com 13 capítulos. E a mensagem dele nesta carta é liberdade. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele quis dizer, olha, quando eu estou livre dos vícios, eu sou mais livre. Porque quando eu sou viciada em bebidas, em jogos, em prostituição, a minha liberdade é tolhida por esses vícios. Eu não vivo mais a minha liberdade absoluta. Eu vivo em prol de algo que eu estou viciado. Porque se o meu vício é bebida, quando eu precisar beber, eu vou fazer qualquer coisa para satisfazer esse vício. Então a minha liberdade não existe mais. E ele vai trazendo então essa elucidação. Olha, sejamos livres, mas livres em Jesus, dentro da sua norma, da sua lei, do seu ensinamento, de caridade, de amor ao próximo, de amor a si mesmo. E então ele vai escrever a epístola aos Gálatas, uma carta pequena, 6 capítulos apenas, e traz uma mensagem de vida. Ela vai dizer, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne veio pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele vai dizer, olha, agora o Cristo já vive em mim, já não importa mais a minha vontade. Tamanha grandiosidade da fé e perseverança de Paulo, que ele já conseguia passar pela sua própria vontade e fazer a vontade que ele compreendia, que era do Cristo, para cumprir a sua missão. Oh, meu Deus, que fofura. Então ele vai escrever a epístola aos Efésios. 6 capítulos também. O portador é Tíquico. Esse portador, né, ele leva essa carta e quando essa carta é entregue, a mensagem central dela era o quê? União. Né? Porque esta carta dizia, olha, mas agora, em Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo estava dizendo aqui que os gentios e os judeus foram aproximados pelo sangue de Cristo. Não existia mais aquele Deus individual. Os povos antigos, eles acreditavam que tinha um Deus para cada um deles. É comum que nós vejamos o Deus de Israel, né, o Senhor dos exércitos, porque eles acreditavam que era um Deus particular deles. E Paulo compreende que Jesus, ele sai da esfera. Ele sai da esfera, né, desse Deus particular e ele chega então. Eu acho que é a bateria. Ele estava cheio, mas ele zerou. Ele sai então dessa esfera de Deus particular e ele entra na esfera. Você quer? Eu tô com o carregador ali. É? Tá na bolsa grande. Desculpem, gente, mas ele estava cheio. Tenho certeza absoluta que eu carreguei ele hoje de tarde. Paulo compreende, na grandeza do espírito dele, que Jesus não era o Jesus dos judeus. Ele era de todo aquele povo. Então ele tira o Jesus da esfera particular e leva para essa união dos povos. Ele diz, olha, Jesus é do planeta. Só que as pessoas não compreendiam isso ainda naquele momento. Por quê? Porque eles tinham um Deus individual. Como que eles iriam admitir que o Deus de Israel era o mesmo dos gentios? Era muito difícil para eles, né? Então eles não acreditavam nessa situação. Mas Paulo já compreendia. Paulo já tinha essa capacidade de compreender. Ele não quer. O notebook também tem vontade própria. Ele diz, olha, eu só funciono quando eu quero, do jeito que eu quero. Só vou pegar o slide para a gente continuar. Então, por isso que Paulo vem trazer para nós uma outra visão de Jesus. E ele vai dizendo, então, que foram todos unidos. Foram unidos em Cristo. De uma forma que nós agora somos um único povo na Terra. Não temos mais ninguém melhor e nem pior. E quando, então, Paulo vai escrever aos Filipenses, desculpem, falhou, né? Já é uma carta de 4 capítulos, uma carta muito pequena. Hoje em dia ele mandaria pelo WhatsApp, né? Escrita por Paulo e Timóteo. Esta carta, os dois ditam, porque Timóteo já é treinado para seguir o trajeto, né, de Paulo. Paulo fala que Timóteo é o grande filho dele. Então ele quer o quê? Ele quer que Timóteo esteja à frente das comunidades, porque ele já está envelhecendo, né? E está escrito nesta carta assim, olha, uma mensagem muito bonita de evolução, uma carta pequena que diz, não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, né? Mas prossigo para conquistar aquilo
para o que eu também fui conquistado em Jesus. E ele vai dizendo, olha, eu não estou perfeito, eu tenho esta consciência, mas eu preciso reconhecer de que eu já melhorei muito, trazendo uma mensagem de resignação àquela comunidade, dizendo, olha, todos nós sabemos que nós temos defeitos, mas já melhoramos muito. Prossigam, não vamos buscar a perfeição, não é possível para nós ainda, mas prossigam, né? E então ele vai escrever a epístola aos Colossenses, também com 4 capítulos. Os portadores, Tíquico e Onésimo. Onésimo é um personagem importante que nós falaremos mais adiante. E ele vai trazer uma mensagem de pensamento, de vibração. E ele vai dizer assim, pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Já mostrando para nós que nós deveríamos manter o pensamento elevado, o pensamento em Jesus, para que pudéssemos moldar a nossa realidade. E então ele vai escrever aos Tessalonicenses, uma carta também com 5 capítulos, escrita por Paulo, Silas, ou Silvano, dependendo da tradução, e Timóteo. E o questionamento daquele povo era o quê? Quando que Jesus vai voltar? Até hoje, né, nós recebemos esse questionamento. Todo mundo quer saber o dia que Jesus vai pisar na terra, né? Imagine. Agora a gente vai praticar bullying com ele, então provavelmente ele vai demorar um pouquinho, né? E Paulo, ele vai trazer àquela comunidade uma outra mensagem, dizendo, não importa quando Jesus vem, né? Não é esse o nosso questionamento. Ele vai dizer assim, olha, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Né? Essa não é a nossa preocupação. Né? Por que nós vamos querer saber o dia que Jesus vai voltar? Ele está dizendo, olha, trabalhe, faça o teu trabalho no bem, trabalhe pela tua igreja, pela tua comunidade, é isso que te basta. Então, Paulo vem trazer esta mensagem, né? E logo em seguida, então, outro questionamento da mesma comunidade, a segunda carta ali aos Tessalonicenses, com 3 capítulos agora. Paulo já não estava muito à vontade de escrever para eles, né? E o questionamento, pelo que parece, era o mesmo. Que dia que Jesus vai voltar? Né? E ele diz, olha, e agora que sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E ele completa dizendo assim, olha, Jesus, ele veio e ficou. Ele está no nosso coração. Então não precisamos nos preocupar com o retorno dele. Porque ele trouxe o ensinamento, ele permaneceu conosco, ele está conosco. E é essa mensagem que ele queria trazer àquele povo. Para que eles não ficassem se perguntando que dia, que horas que Jesus ia vir. Né? E então ele escreve a Timóteo, uma carta de 6 capítulos, e ele diz, Timóteo, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o, como pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs com toda a pureza. E nesta mensagem a Timóteo, ele traz uma mensagem de valorização, dizendo, Timóteo, valoriza a tua igreja. Não importa que dentro da tua igreja estão só os idosos, que você talvez acredite que ela não vai continuar, porque daqui a um pouco eles vão partir. Então não se preocupe com isso, mas valorize todo aquele que estiver ali. Os idosos como pais e mães, as moças com todo o respeito e generosidade, aos moços com todo o carinho e conduza todos ao trabalho. A tua comunidade é o que importa, é os que estão com você, né? E depois, então, ele vai escrever uma epístola a Tito. Aqui ele começa a escrever para pessoas. Também uma carta com 3 capítulos, e ele vai dizer, Tito, trazendo uma mensagem de esperança. Tito era o líder de uma comunidade, então provavelmente o questionamento dele era a respeito de como proceder à frente daquela comunidade. E ele vai dizer assim, ó, pois nós também éramos nécios,
desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então ele diz a Tito, Tito, você está desanimado frente à tua comunidade? Porque provavelmente ele perguntava assim, Paulo, eles não compreendem a mensagem. Eu ensino, mas eles fazem o contrário. Né? E Paulo vai dizer, Tito, olha o que eu fui pouco tempo atrás. Eu era o maior perseguidor dos cristãos. E agora eu tenho outra condição. Né? Então, trazendo para Tito uma mensagem de esperança, porque toda a semente do Evangelho um dia vai frutificar. Não importa quando. Né? Dizendo, olha, não se preocupe com a data. Um dia vai florescer. Então, ele vai escrever também a Filemon. E aqui ele traz uma mensagem e uma lição de humildade. Ele escreve um capítulo com 25 versículos. Essa carta foi escrita em 62 depois de Cristo. E ele diz assim, sim, solicito-te em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre as algemas. Nesta carta, Paulo pede a Filemon que liberte Onésimo, que é um dos portadores das cartas lá de trás que nós falamos. Por quê? Onésimo era um escravo de Filemon, que não se sabe por qual motivo estava preso em Roma. E quando ele está preso em Roma, Paulo também passa um período preso em Roma. E faz a pregação do Evangelho ali em Roma, dentro da cadeia. E por isso ele diz a Filemon que liberte aquele escravo para o trabalho com ele. Porque ele diz que não poderia ficar com aquele moço trabalhando pelas costas do amigo. E ele ainda completa, olha, se ele te deve algo, coloca na minha conta. Eu vou acertar. Né? Então ele traz uma missão de humildade, porque ele estava no cárcere quando conheceu aquele homem. Né? E trouxe esse homem para o trabalho junto a si. Então, ele vai escrever, por último, né, aos Hebreus, mas nós vamos antecipar a carta dos Hebreus. E os Hebreus é a única carta, então, que ele escreve com as suas próprias mãos. Depois de uma pregação a esse povo, ele é rechaçado e ele simplesmente diz que não quer mais. Ele desiste daquele povo. E um senhor idoso que estava no meio da multidão diz a ele, meu filho, não desista das tuas gentes. E então ele escreve esta carta à comunidade dos Hebreus, com 13 capítulos. E ele escreve sozinho, essa carta é um desabafo. E ele diz, Jesus, todavia, tem sido considerado digno, tanto maior de glória do que Moisés, quanto maior a honra do que a casa tem aquele a que a estabeleceu. Ou melhor, Moisés tem menos honra do que Jesus, porque a casa era de Jesus, é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer assim, olha, Moisés fazia oferendas à divindade, mas Jesus se deu em oferenda. Então Jesus é maior. Jesus é maior que Moisés. Aqui ele não quis desmerecer Moisés, ele só colocou Moisés no lugar dele e Jesus no seu devido lugar, né, dando ao Cristo o patamar do Cristo. E a sua carta, então, a Timóteo já é uma carta testamento, é uma carta de entrega. Esta carta tem 4 capítulos. Ele escreveu esses 4 capítulos em 65 depois de Cristo. Emmanuel nos afirma esta informação. E foi a última carta escrita por Paulo. Ela foi escrita e ele diz assim, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aqui Paulo, fechado já em si, ele já está preso em Roma, ele sabe que será morto, e ele diz a Timóteo, eu te entrego o meu ministério, continue. Né? Ele vai dizer, olha, eu combati o bom combate, porque nem todos os combates que temos diariamente são para ser combatidos. Alguns são só para serem ignorados. Completei a carreira. Neste momento, ele tinha certeza absoluta de que ele tinha cumprido a missão que o Cristo havia dado a ele. Guardei a fé. Em nenhum momento ele dizia que perdeu a fé
que tinha. Então, a sua fé foi firme do início ao fim. Né? E para encerrar, nós vamos encerrar com um verso da carta aos Coríntios, Coríntios 13, versículo 1, que Paulo vai nos dizer poeticamente: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Nos trazendo a mensagem de que o amor é maior do que todas as dificuldades. E com esta mensagem poética de Paulo, nós agradecemos, expressamos a nossa gratidão, a nossa felicidade de estar com vocês nesta noite. Uma boa noite.